Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Começando mais um estudo para mercado. Para quem não me conhece, meu nome é André e junto com o Estevam a gente fundou o Metanoia Trading. Além do canal do YouTube, a gente tem outros canais de comunicação, como o nosso site, metanoiatrading.com, e também estamos presentes, né, em outras redes sociais para quem quiser nos acompanhar. Bem, começando, falando um pouquinho do dia de ontem, né, foi bem azedo, é uma promessa, né, de dia promissor, né, com uma alta, com um gap bem alto no mini índice, né, e um gap para baixo no dólar, com dois impactos importantes, né? Primeiro, a divulgação pela Petrobras, né, que ia antecipar o pagamento de dividendos, né? Então, a ação da Petrobras subiu de forma bem significativa no dia de ontem. E o cupom, né, que era um contrapeso, já com uma promessa, com uma expectativa de aumento de mais 1% na próxima reunião, daqui a 45 dias, que poderia também puxar a bolsa para baixo. A gente também vem falando sobre a questão do risco fiscal, né, que pesa tanto na bolsa quanto para o dólar. Então a gente viu esses gaps sendo fechados e o dia de ontem terminando com uma alta do dólar, né, e uma queda bem expressiva da nossa bolsa. A gente vai dar uma olhadinha nos gráficos daqui a pouquinho para falar um pouco mais sobre isso. Bem, vou dividir aqui minha tela para a gente começar a falar sobre o dia. Vamos lá. Bem, em termos de calendário econômico, né, o dia hoje é bem importante. A gente tem a divulgação do payroll dos Estados Unidos, que diria, né, que é a divulgação econômica mais importante do mês. Então, a gente tem aqui o payroll e a taxa de desemprego às 9h30 da manhã. Então, a expectativa é de muita volatilidade para o dia de hoje. Vamos falar volatilidade na semana inteira. Bem, dando uma passada aqui rapidamente, a gente consegue ver que, nesse momento, os índices futuros americanos, né, vêm trabalhando de forma estável. Aqui. Ah, aqui a gente consegue ver que o principal índice europeu, né, o DAX, ele vem operando levemente positivo. Além disso, né, a gente consegue ver que o barril de petróleo, se aparecer a cotação aqui, deixa eu ver se a gente consegue ver por aqui. Legal. Que o barril de petróleo, tanto o Brent quanto o WTI, vem trabalhando de forma positiva. E aqui o minério de ferro vem caindo no dia de hoje, menos 1,27%. E em termos de moedas, a gente pode ver aqui no TradingView, esse DXY, eu vou dar uma olhadinha aqui no meu gráfico, contrato de DXY, que a gente não consegue ver isso no TradingView, ele só dá o fechamento. Então a gente vê o índice DXY subindo nesse momento, que é, né, uma cesta de moedas, né, de países desenvolvidos contra o dólar, ou seja, o dólar vem se depreciando no dia de hoje contra essas moedas. Desculpa, na verdade, o dólar vem se apreciando, né? E aqui a gente vai pegar uma cesta de moedas de países emergentes e a gente vê também que o dólar, né, que a gente tem aqui o dólar australiano, a moeda chinesa, a moeda indiana, a moeda do México, aqui da Rússia e da África do Sul, o dólar se comportando de forma positiva frente a essas moedas. Então, esse é o grande panorama para o dia, né? Então, vou começar aqui já fazendo análise gráfica pelo minério de ferro. Vou desligar aqui minha câmera. Beleza. A gente observa que o minério de ferro vem tentando perder aquele suporte que eu comentei na quarta-feira. Aqui ainda é cedo para admitir que ele rompeu. A gente tem que aguardar
não só o fechamento de hoje, mas provavelmente da próxima semana, para sugerir que ele pode efetivamente buscar essa zona aqui de suporte, que já foi uma importante resistência, né? Funcionou como resistência aqui nessa região, e perdendo efetivamente essa linha de suporte aqui, ele pode vir buscar esse próximo suporte, né? Então a gente vai ficar de olho, e obviamente que isso pode pesar nas ações da Vale, né, que compõem o índice Bovespa, e trazer com isso, ajudar a trazer o mini índice para baixo. Então, começando aqui pelo barril de petróleo, já falando em commodities, deixou aqui. Legal. A gente observa seu tempo gráfico diário do barril de petróleo WTI americano, né? Eu, na quarta-feira, comentava que vi uma possibilidade maior de queda. Então, a gente viu que na própria quarta-feira caiu de forma significativa o barril de petróleo, e nesse momento vem tentando fazer uma correção. O dia de hoje, como eu comentei, é bem importante, em termos de calendário econômico. Payroll pode alterar todo o padrão gráfico, né? Pode alterar essas probabilidades, mas para mim, o barril de petróleo, se ele não apresentar uma grande alta hoje, ele pode fazer uma leve correção para cair um pouco mais. Passando aqui para o S&P futuro, ele não muda muito do que a gente comentou na quarta-feira, vem trabalhando de forma consolidada nos últimos dias, né? E, obviamente, mais uma vez, né, a divulgação do payroll pode alterar esse panorama, então ele pode romper essa consolidação para cima, né, e continuar a sua trajetória de alta. Eu vou passar agora para os índices futuros aqui no Brasil. Vou começar aqui pelo mini índice. Então, o mini índice, né, que eu comentava na quarta-feira, que na sua grande maioria das vezes, quando ele fez nova mínima, essa nova mínima falhava, né? Então, falhou aqui, depois falhou aqui, depois aqui acabou não falhando, né? Que foi aquele dia que eu comentei na sexta-feira, que o presidente Jair Bolsonaro falou sobre, né, uma possibilidade de aumento de endividamento para aumentar a Bolsa Família. Então, o mercado reagiu de forma muito mal. Mas depois, né, ele foi fazendo sombras, né, continuou esse padrão de fazer sombras inferiores significativas. Mas ontem foi um pouco diferente, né? Acabou fechando quase na sua máxima aqui, contudo, ainda dentro desse canal relativamente estreito de baixa. Passando para o tempo gráfico de 1 hora, a gente observa, né, que ele vem trabalhando, como eu comentei também, de forma relativamente consolidada, né, com grandes pernas de baixa e com grandes pernas de alta, né. Ele testou a mínima desse canal aqui, né, se a gente observar, mínima essa que ainda não foi perdida. Aqui. Então, nesse contexto, né, deixa eu passar aqui para o tempo gráfico. Não, vou manter esse tempo gráfico de 1 hora, daqui a pouco eu passo para os 5 minutos. Mas dentro desse contexto, qual a minha ideia? Primeiro, que ele vem trabalhando num padrão lateral e está nesse momento, né, na parte inferior dessa lateralidade. O que a gente costuma fazer é procurar compras, né? Já, né, que a gente em lateralidade tenta comprar na parte inferior e vender na parte superior, né? Contudo, a barra do diário foi uma barra forte, com pouca sombra inferior, demonstrando força. Então, obviamente, que não vai ser no início do dia, principalmente no dia de payroll, que eu vou buscar uma compra logo de início. Então, é importante, primeiro, né, deixar passar o payroll. Depois que for divulgado o payroll, né, esperar um pouquinho para ver se o mercado vai dar uma
digamos, relaxada, vai perder um pouco de volatilidade para buscar uma tendência, né, um pouco mais nítida. Então, provavelmente essa vai ser a minha estratégia no dia de hoje. Se ele demonstrar, né, a perda de força durante o dia, né, pela localização, como eu comentei, a ideia é buscar compra, mas se ele apresentar uma continuidade da força para baixo, né, então a gente tenta buscar uma venda esperando um padrão interessante. Eu vou passar agora para o tempo gráfico de 5 minutos. Então, o dia interessante que eu notei no dia de ontem foi, né, abriu com um gap super considerável, né, dificilmente depois que abre com um gap tão forte, ele continua a subir, né, ou ele apresenta uma lateralidade, como aconteceu, a gente vê que uma lateralidade muito nítida, né, que ficou por bastante tempo assim. E aí, nesse momento, a gente procura padrões de topos duplos ou fundos duplos, né? Então, aqui, ó, topinho duplo, fez um outro topinho aqui, né? E aqui, oportunidades para compra. E depois que ele rompeu essa lateralidade estreita, a gente projeta essa lateralidade para baixo para buscar um alvo, né, de rompimento. Então, utilizando a ferramenta de Fibonacci, né, o objetivo ficava aqui muito próximo do fechamento do gap do dia e, obviamente, que ele continua a cair no dia de ontem por meio de um canal estreito de baixa, né, que eu estou legal, fazendo aqui com essas duas linhas diagonais em paralelo. Então, o dia foi de uma queda bem acentuada, né? Como eu comentei no diário, buscando a mínima desse canal de baixa, um pouco mais amplo, mais estreito aqui no tempo gráfico diário. Então, como comentei, mini índice, esperar a volatilidade arrefecer um pouquinho, se assentar, ver se vai haver continuidade desse movimento, né, para buscar uma venda, mas pela localização e pelo padrão de lateralidade dos últimos dias, né, minha cabeça no dia fica mais para compra, mas, como comentei, tem que aguardar, né, o dia tentar indicar uma tendência um pouco mais clara. E para o mini dólar, né, mini dólar que continua também trabalhando dentro dessa lateralidade, ainda fazendo topos inferiores. Então, a gente tem essa lateralidade aqui, topos inferiores que eu vou reforçar aqui com essa setinha em vermelho. Opa, deixa eu voltar aqui. Beleza. Aqui. Contudo, vou aumentar aqui um pouquinho o zoom, né? A gente observa uma barra extremamente forte no dia de ontem, o que é normal também em lateralidades, né? A gente acha que vai romper, às vezes tenta uma compra aqui, né? E a gente vê uma barra de mesmo tamanho para baixo. Então é muito importante ter cuidado nesse padrão de lateralidade, né? O ideal é buscar venda na parte superior e compra na parte inferior. Passando aqui para o tempo gráfico de 1 hora, eu até comentava na quarta-feira que eu vi uma probabilidade do dólar, né, fazer uma queda, voltar para buscar esse suporte, né? Então ele subiu muito mais do que eu imaginava. Então, mas olhando de forma contextual, né, está na parte superior de uma consolidação que vem fazendo topos inferiores. Então, a mesma dica para o dólar, aguardar um pouco para ver se o dia vai nos mostrar, né, uma tendência mais clara. Em teoria, né, o dia deve começar de forma super volátil, pode ser que fique o dia inteiro trabalhando dentro de uma volatilidade muito forte, como tem sido característica dessa semana,
Mas, né, vamos ver se ele continua essa trajetória aqui ou se vai continuar fazendo o padrão lateral, né, e fazer uma perna para baixo no dia de hoje. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui com a minha câmera. Então, pessoal, era basicamente isso para o dia de hoje, né? Espero que o vídeo tenha sido útil. Nesse final de semana, a gente vai publicar mais uma análise semanal que vai ser feita pelo Estevão, né? Então, seria muito legal se vocês nos prestigiassem lá no nosso site, mais uma vez, metanoiatrading.com. Um grande abraço, fiquem com Deus, aproveitem o final de semana, aproveitem a família, que a vida é curta. Um grande abraço, fiquem com Deus.